Bem, pessoal, boa noite. Obrigado a todos vocês que estão conosco. Eu estou aqui com convidados mais do que especiais. São clientes da Barbearia Ferreira, pessoas que a gente tem no nosso convívio, inteligentíssimos, todos eles que estão aqui. E eu queria agradecer de antemão a todos vocês que estão conosco, acompanhando aí o nosso Pode Barbear, Conversas de Barbearia. Agradecer também a presença do Saulo, a presença do Enzo e a presença do Edson, os dois da família Moreira. O Edson é mais conhecido aqui na Caucaia por Bolinha, né? O doutor Bolinha, lá médico e dentista, né? Para melhor falar. E eu queria já de antemão pedir a vocês que se apresentem. E aí, Saulo? Quem é você? Quem sou eu? Sou um cara gente boa, legal, que vai trazer várias notícias sobre esportes. E torcedor do Ceará, né? Isso? E torcedor do Ceará. Eu sou o Enzo, que eu sou de Fortaleza, acompanho muito o futebol da Europa. Muito E jogo bem. muito. Inteligentíssimo, conhece demais o futebol da Europa também, né? É o que ele gosta. Eu sou nascido e criado em Caucaia, né? Meu nome é Edson, mas eu sou conhecido como Bolinha porque é um apelido de casa, né? Eu tenho um tio, o tio Horácio, que ele que me deu esse apelido quando eu tinha 3 meses de idade, né? É tanto que ninguém me chama de Edson na família. Eu sou o tio Bolinha de todos os meus sobrinhos, né? Sou Bolinha para meus irmãos, para minha mãe, era para o meu pai, né? Que já não está mais aqui. Mas o nome é uma nomenclatura, né? E é uma marca. É tanto que essa questão de você ser chamado, todo mundo pergunta, eu posso chamar você de Bolinha? Não, fica a seu critério. Quem me conhece assim não precisa me chamar de Edson, né? Então é uma questão mesmo de você ter a afinidade, né? Da identidade da pessoa. Eu sou cirurgião dentista, né? Já tenho 32 anos de formado, né? Nasci e me criei em Caucaia, nos Sítios Novos, mais precisamente, que a família do Saulo também conhece, porque ele também é da família do meu pai. E a gente tem raízes bem profundas na cidade. É tanto que é legal porque a gente conhece, né? Bastante, nunca saí de Caucaia. E essa questão do esporte é muito legal porque a gente, quando é criança, a gente vai por essa vibe do esporte, até para sair de determinados, né, envolvimentos, e a gente acaba se envolvendo no esporte. E naquele tempo era mais difícil, né, Feira? Hoje você tem as areninhas, as pessoas são jogadas dentro de um ambiente mais fechado, até porque a gente não pode estar na rua, a gente treinava na rua, né? Nosso campo era a rua e nossa bola era de meia. De meia, e é o seguinte, e hoje você tem, do jeito que tem a dificuldade, tem a facilidade, né? Hoje você tem que comprar uma bola com muito mais facilidade. A gente, para comprar uma bola, a gente tinha que esperar quem trabalhava comprar aquela bola, e quando ela furava, né, ela virava a bola das crianças. E a gente passava a jogar com essa bola. Hoje é muito mais fácil, né? É isso aí. Então sejam muito bem-vindos. Vocês são mais que especial. Eu não sabia desse detalhe da proximidade das famílias, né? Fiz o convite pro pai e a mãe do Saulo. Você falou que era o Saulo, eu nem tinha entendido que era ele. Quando eu vi, esse é o filho do Silvio. Ele é meu, além de ser da família, é meu amigo pessoal, né? Que bom, que bom. Então eu fico feliz aí por... A Caucaia diz que só tem 3 pessoas, né? Eu, você e nosso amigo, né? As pessoas em comuns ali, quase todo mundo se conhece. A Caucaia ali é, como diz, em volta do Coreto ali, em volta do centro. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam no nosso projeto, que estão conosco nessa empreitada, nessa temporada. Então eu quero agradecer o meu amigo Nunes, Edmário Nunes, da Nunes e Siqueira Advogados. Se você precisar de qualquer assessoria na área da advocacia, você entre em contato, Nunes e Siqueira Advocacia. Eu quero agradecer também a Tucano Pousada Cumbuco. Tucano Pousada Cumbuco, você quiser passar um final de semana excelente dentro de uma das pousadas mais excelentes do Cumbuco, você entra em contato aí com Tucano Pousada Cumbuco, beleza? Eu quero agradecer também ao pessoal da Caveira Barbada, distribuidor de produtos, esses produtos que estão aqui na bancada, produtos de excelente qualidade. Eles são representantes da Jelly Roll, da Scout e da Rabo de Galo. São marcas que são perfeitas para nós que somos barbeiros, para nós que trabalhamos com cabelo, barba. Elas têm essências especiais, cheiros especiais, produtos da altíssima qualidade que não perde nenhum em termos de qualidade para a gringa, não perde. E a gente tem aqui representado pela Caveira Barbada, você entra em contato também se você quiser adquirir e eles vão te prestar um atendimento de qualidade. Beleza, gente? Eu quero entrar em contato aqui logo com vocês aqui, entrar logo no assunto, né? Nesse bate-bola aqui com vocês.
no cenário agora, no cenário estadual, né? A gente tem uma situação que a gente vinha até conversando no carro, dizendo assim, rapaz, como o futebol ele é dinâmico, né? Como o futebol ele de uma hora para outra, ele tá lá embaixo, daqui a pouco tá lá em cima e mexe um pouco com os nossos brios, com os nossos sentimentos. Hoje a situação é o seguinte, nós temos 2 grandes times aqui que estão batendo de frente a frente com os clubes do Brasil, os principais clubes do Brasil, que é o Ceará e o Fortaleza. E a gente tem situações bem adversas, né? Nós tínhamos o Ceará que passou bastante tempo aí, né, acima do Fortaleza na tabela. E aí a gente tem hoje o Fortaleza numa arrancada espetacular aí na retomada do turno, né, que poucas pessoas acreditavam, disseram que era quase impossível, e a gente viu aí que há uma retomada. E aí eu queria ouvir o que você acha do seu time, Saulo, agora, nesse momento. Melhor que o Fortaleza 10 vezes. Mas aí esse aí é o sentimento, né? Eu quero saber o real, assim, a sua crítica. Não, o real é que os jogadores do Fortaleza, eles não merecem apoio, porque eles estão lá só por dinheiro. Já o do Ceará estão indo pra cima, estão dando a raça. E eles, do Fortaleza, estão querendo comprar juiz para apitar. E é isso que a gente pode dizer, porque, sei lá, ainda bem que o Ceará não comprou Silvio Romero. Porque se o Ceará comprasse um jogador desse, eu acho que a gente ia perder todo o dinheiro. Polêmicas, pode barbear, viu? Pode barbear. E aí, Enzo? O que eu achei Fortaleza atualmente? Ganhou um bocado de partida de 1-0, empatou contra os dos melhores times agora, que é o Fluminense. Mesmo com a ajuda que polêmicas teve. do VAR, né? Foi assim, a torcida não aceita esse resultado. Acho que esse resultado foi prejudicado, né? No máximo era 2-1. Eu acho que aquele pênalti acá que pode, mas o impedimento era. Porque o critério do impedimento do VAR, né, naquele momento, ficou muita disparidade, porque foi semelhante ao que aconteceu aqui com o Romero. Né? Então. O do Romero foi anulado e o do Fluminense foi validado. E aí faltou o critério, né? A questão é a falta de critério, né? Assim, porque você tem um impedimento validado contra o time do Fortaleza, né? Que foi por milimétrico, tudo bem, tem a tecnologia para isso, mas na hora que você vai para outro momento, que não foi dado o impedimento, tem uma cabeça e um ombro sobrando, e não foi em nenhum momento levado esse critério, né? E outra coisa, no gol, né, do pênalti que foi marcado, dizem que o VAR não pode intervir, né, na decisão de campo. Só que quem marcou foi o VAR, não foi o juiz marcou falta, através da tecnologia o cara vai lá, fala no ponto, diz que foi pênalti e por isso fica, e o juiz nem ao VAR foi. Eu acho então que é uma discussão, né? Assim, pro Fortaleza eu achei bom, porque a gente agora vai focar no retorno do Brasileirão. Mas que são 8 milhões a menos, e a pontuação da CBF que a gente perdeu, né? No ranking da CBF, por conta de uma série de perdas aí que seriam levadas em conta, e a gente fica aí olhando pro outro lado, né? Tá falando só do Fortaleza. Falou do Fortaleza, né? Falou que a compra e tal, mas assim, há um boato, né, sobre a questão das casas de aposta, que alguém deve ter soprado no ouvido ali da cabine do VAR, que o empate era melhor, que favorecia as casas de aposta. Isso é verdade, né? Isso é verdade, assim, ó. Não. Que o empate, ele favorece as casas de aposta. Isso é um fato. Não, que mas ninguém ganha. Não, mas calma aí. Isso, pra mim, é uma mentira. Porque a casa de aposta só serve, tipo, o cara apostar. Mas, tipo assim, cara, tá o time do Fortaleza, vocês estão falando que ali não foi pênalti. Eu vi. Eu vi, né? Falei. E por favor, calma aí. É porque tem que saber também que o gol de impedimento, quantas vezes não é bom, né? Roubar o Ceará contra o Fortaleza, não? Lembrando que esse ano o Fortaleza foi prejudicado várias vezes, 2 vezes no mínimo, contra o Ceará. Isso é bom. Aquela bola na mão, que era pra ter sido pênalti Nada a ver, no não. primeiro jogo do turno, né? Não diga isso, porque isso aí é mentira. Isso é uma fake news. Eu tava lá no jogo. E o Nino Paraíba botando o braço pra tirar o gol
de cabeça. Não, Nino, para. Se fosse pênalti, o juiz tinha ido no VAR checar. Mas não. Mas o VAR não chamou, né? Se fosse comparar com o VAR da Europa com o do Brasil, só pra ter uma noção, nenhum O VAR da cara Europa é do melhor. VAR do Brasil foi convocado pra Copa. Foi convocado Nenhum, dois. Não. só juiz. Só juiz. Então, O VAR não. Ah, VAR, 2 juízes. Então, 3. 3 juízes. 3 juízes. Foi o menino, foi aquele cara, como é que a gente pode dizer, se eu não me engano? Aquele que apitou o último Daronco. jogo, o último jogo do Fortaleza e Fluminense. Fluminense. Mas como é o nome daquele juiz que tem até um cabelinho? É o Klaus, eu acho. É o Klaus. O Rafael Klaus, o Sandro Beirahit foi? Ele é central do apito. Ele agora é central do apito, ele não apita mais não. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. É porque o VAR da Europa é melhor, vamos dizer que o VAR da Europa é melhor. Mas o do Brasil também presta um pouquinho, mas só que o da Europa é 10 vezes melhor. Só favorece quando favorece o Ceará e é bom, né? Não, o VAR quando não favorece o Ceará, o VAR não é bom. Mas quando não favorece o Fortaleza, o VAR é muito bom. Ó. Um vídeo que eu vi de um torcedor do Botafogo é que ele diz assim: o VAR, ele pode acertar. O problema é confiar. Porque erra muitas vezes. Já erraram muitas vezes com o Fortaleza. Principalmente, não do Fortaleza, do time nordeste em geral. Em geral, né? O problema que eu vejo nesse caso aí do VAR, essa polêmica envolvendo o VAR, é porque não tem um critério único. Por exemplo, ó, você fica a interpretação, a bola bate na mão, tá indo em direção ao gol, a mão tá fora do corpo, né? Qual é o critério que eles utilizam? A gente não tem esse critério muito claro, fica muito, às vezes, ó, o juiz ele marca em campo, não há interferência, às vezes há interferência e o juiz não vai verificar, então Mas me pergunta, fica difícil. É porque as linhas são traçadas. E quando o juiz não tá falando que não é porque é o juiz que manda no jogo. O VAR só faz obedecer o juiz. O VAR não tem culpa que o juiz marque, sei lá, um gol. Não é culpa do VAR, é culpa do juiz, normalmente. Porque, sei lá, o juiz vai no VAR, o povo já considera ou foi gol ou foi pênalti. Mas as linhas são traçadas e isso não pode ser mudado. Fortaleza, o pior time do mundo. Exatamente. Ó, o que acontece naquele momento ali do que você está falando é que o juiz ele tem a decisão de campo prevalece, não é isso, Saulo? A decisão do juiz prevalece, não é isso? Sim, pode No barbear. pênalti contra no pênalti lá que foi o VAR que marcou contra o Fluminense, a favor do Fluminense, o juiz dentro de campo não tinha marcado falta. Porque Ele estava a 3 metros do lance e ele marcou falta. E no ponto o VAR falou para ele que O era VAR deu pênalti. a opinião dele. O VAR, mas só que o não, juiz que- o VAR ele falou que era pênalti. Ele Ele, falou, não falou. o Ó, áudio é o foi lance divulgado. do Vigoso. Vem olhar aqui. Ele não disse isso. Foi, mas só que o VAR, como é que a gente pode dizer? Eu não vejo muitos áudios, mas vamos dizer uma coisa. O VAR dá a sua opinião. O juiz que tem, ou pode seguir, No caso ou do não pode Fluminense, seguir. não. No caso do O Fluminense, VAR, eles disseram o que era VAR pênalti. ele fala, vem olhar o VAR, aí decide. Ele não deixou a cargo do juiz, assim. Esse lance foi duvidoso. Vem olhar no monitor. Não deixou. Ele disse que tinha sido pênalti. Aí o juiz acatou. Lembrando, em O 2021, que é bastante estranho, né? em 2021 contra o Bahia, o Fortaleza, no último jogo, marcaram um pênalti pro Fortaleza por causa que o Bahia fez assim, pra tirar a bola da direção do gol. Aí o Nino fez praticamente a mesma coisa e não marcaram nada. Essa falta de critério, essa ausência de critério que existe no nosso VAR brasileiro é que tem levado a muitas e duras críticas, principalmente pelos times que são prejudicados, né? E assim, não é somente o Fortaleza, o Ceará que são prejudicados. Nós temos times do Sul também que Botafogo. foram prejudicados pela Botafogo atuação. contra o Inter. Botafogo Só que o é ruim. Botafogo, O Palmeiras contra o Flamengo. só que o Botafogo ele tava perdendo de 2-0 porque deram um pênalti e bateu bem aqui. Só que aí o Botafogo foi tão guerreiro que conseguiu virar para 3-2. Mesmo fora de casa, no Beira-Rio. São essas questões aí que acabam deixando em xeque, né? Esse tipo de atuação do VAR que acaba, para nós, transparece. Nós somos torcedores, né? Meros comedores de feijão. Assim, Transparece a pra grande nós falta de questão é porque a profissionalismo. tecnologia foi feita para auxiliar, né? Que é muito legal. Só que tem o fator humano
junto, né? E o fator humano, ele é falho, né? O homem sempre vai falhar. Então, assim, por mais que você tenha a tecnologia, mas tenha a interpretação, por exemplo, na sua interpretação você acha que não foi. O cara lá, será se ele está sendo honesto ou é uma falha de interpretação mesmo? Ferreira. Né? O Saulo diz assim, não, ele roubou, né? No fervor da emoção, o que acontece? Todo mundo quer dizer que puxou para lá ou puxou para cá, mas a interpretação é uma questão muito individual, né? Por isso que o nome é interpretação, é individual. Como é que a interpretação dele pode ser igual à sua? Se existe um critério, você pode até puxar para o critério, mas existe uma interpretação, né? E essa interpretação leva a erros, mesmo com a tecnologia, né? Você vê que não satisfaz ninguém. Existe... É difícil. Eu tenho uma pergunta polêmica para fazer aqui. Faz. Então, pode barbear? Pode barbear. Então beleza. Lá no começo, o Ferreira tem razão de uma coisa. As casas de apostas já manipularam resultados aqui no Ceará. Tipo, aconteceu com o time do Caucaia. O Caucaia tava perdendo todas, perdeu até de 9-1 pro ABC. O Crato perdeu de 9-0, 8-0. Isso foi em 2020? Foi. 2020, se não me engano, né? Foi culpa das casas de apostas. Isso a polêmica que eu quero falar. Aí eu tenho uma pergunta pro Enzo. Já que o Fortaleza é tão bom, por que no primeiro turno o Fortaleza não fez nada? Aquela questão de foco em uma competição. Porque o Fortaleza, se fosse comparar os jogos que fez na fase de grupo na Libertadores contra os 3 melhores times de cada país na hora, e no Brasileirão, os jogos da Libertadores foram muito melhores. Principalmente contra o Colo-Colo e River, que eram times que sempre ganham os títulos de lá normalmente. Tá tendo uma crise, né, agora na Argentina, parece que os times lá não. Tudo bem? Mas agora uma pergunta pro Enzo também. Outra pergunta pro Enzo. Enzo, o seu time na Europa você disse que é o Manchester United. Aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Já que o Manchester United é tão bom, por que o velho do Cristiano Ronaldo não faz nada? Eu tenho 3 motivos. Primeiro, Manchester United não confia nele, não bota titular nem nada. Segundo, também tem a questão da idade. Porque se fosse ver ele na Juventus, já tá com uma certa idade e tá conseguindo fazer até que algumas coisas. Só que aí depois já tá com 37 anos, ou é 38. E terceiro, Maguire. Maguire ele entregou não sei quantos gols que atrapalhou muito o time. E o que acontece muito também com o Cristiano Ronaldo, especificamente, é que ele descobriu uma coisa que ele só precisava botar a bola para dentro. Antigamente, quando você vê que no início da carreira dele, ele era extremamente driblador, ele se desgastava muito, e aí ele chegou no momento da inteligência, né? De usar a inteligência a favor dele. O físico dele já não acompanhava mais a mente dele. Então o que foi que ele fez? Ele passou a se posicionar melhor. Então ele passou a fazer mais gols por conta disso. E principalmente o Real Madrid, que ele já tá com uns 30 e pouco, 29, ele tava conseguindo driblar, só que ele focava mais nos chutes, cara. Que ele tem força. Isso também leva em conta um outro critério, né? Vários critérios são levados em conta. A idade dele, por exemplo, ele ser aceito por outro time, ele tem uma certa idade, né? É um mais arriscado, contusão. Tem a questão do salário, que é um salário altíssimo, não é um salário barato. Ferreira, eu tenho uma pergunta agora. Eu tenho agora a pergunta para fazer para o Bolinha. Faça aí, garoto. Eu lhe disse que foi jogador. Me diga o que é que você fez muito na sua carreira no futebol. Não, eu não fui jogador. Quem Tirou falou foi o bola. Ferreira. Ele tirou muita bola. Não, Ele tira. Peraí, eu não fui jogador. Não, tipo de fase, essas coisas. Não, assim, o esporte da minha vida foi o futebol, né? Mas tudo amador, nunca fui jogador profissional e outra coisa. Sim, isso mesmo, amador. Amador. Eu joguei muito, mas em time de quê? De salão, né? Time de Society. De society. Nunca gostei muito do campo, né? Hoje eu já jogo campo, né? A gente tem um time de veterano, né? De master, que a gente joga campo.
Mas na época que eu jogava mesmo, na fase adolescente e adulta, eu só joguei mesmo salão e só site. Eu também, a minha parte, tipo assim, mais salão. Agora eu tenho Deixa uma... eu pegar o gancho aqui dessa fala do Bolinha. Pode pegar, pode barbear. E e falar a respeito dessa época, né? Porque era uma época que, tipo, as dificuldades eram maiores. Hoje vocês têm, na geração de vocês, tem muito mais oportunidade de equipamento. Hoje, por exemplo, vocês têm milhares de marcas de chuteiras, milhares de marcas de bolas, né? Campo sintético, tem todo né? Escolinha, né? Hoje você quiser ir pra escolinha. Nossa época não, acho que a nossa época era uma época mais raiz, né? Que a bola era extremamente pesada. Principalmente quando molhava, né? Aquela bola de couro gigante. O salão já era diferente. A bola ela não pulava, né? Não pulava. Ela tinha quase meio quilo. Isso. Eu lembro que a única pessoa, os únicos que deslocavam aquela bola era o Fabão, que é o treinador lá do Escolinha, né? Dos meninos do Panelinha. E o Basílio, que com 10, 11 anos conseguia deslocar aquela bola com força. A maioria você não conseguia deslocar aquela bola. Que era muito pesado. Hoje a bola é bem mais leve, né? Movimenta muito mais. Hoje a bola pula, né? Pula, não tinha isso, não. Então era uma bola muito pesada, era muito difícil, né? E mudou muito, né? O salão mudou muito, que era um jogo totalmente diferente. Hoje era tão dinâmico que eu fui treinar salão, rapaz, você tem que estar bem, porque você não para um instante. E eu lembro que naquela época tinha os pivô, né? Os alas, que eles tinham funções específicas. Hoje não, hoje há um rodízio de jogador. Hoje quase você não tem mais a posição do pivô. Ainda existe, né? Mas tá mais dinâmico. Hoje os jogadores eles estão muito mais dinâmicos nesse sentido. Tem uma pergunta agora pra fazer pro Enzo. Eu gostei de fazer pergunta pro Enzo. Enzo, uma pergunta pra você. Me diga o que é que você diz. Você vai ter que dizer agora. Você vai ter que falar agora e sem desculpas. Já que o Fortaleza é um time tão bom. Ele gosta do Porque Leão, ele passou 8 anos na Série C. Eu queria saber sem desculpa agora. Quem é que esse Canga faz? O Ceará também teve a fase ruim dele. O Ceará, tipo, quer dizer, Fortaleza, quando ele foi pra Série B, já fez história. Por exemplo, o Gustavo, que mesmo na Série B conseguiu ser o artilheiro de todos os brasileirões, do Brasil inteiro. E também o técnico antes era o Chamusca, cara. O Chamusca também foi treinador do Ceará, o Marcelo Chamusca. E pra mim não foi um treinador eu também o que desfavoreceu, a gente tava até comentando antes, que o que desfavoreceu muito o Ceará, teve essa questão financeira, mas eu acho que o principal foi a questão da mudança de regulamento, né? A gente comentou aqui que o Fortaleza ele teve um ano que ele fez uma das melhores campanhas, ele não perdeu nenhuma partida e foi desclassificado, porque ele chegou em 2, aí na primeira partida foi 0-0 fora, e na segunda foi 1-1 aqui, aí tinha um critério de desempate do gol fora, e fomos eliminados, e foi exatamente por Juventude, né? Ô, Doc, que até... Então o que acontece? Se a gente tivesse uma padronização em todas as séries, igual, por exemplo, a Série A é ponto corrido, a Série B é ponto corrido e a Série C é ponto corrido, no primeiro ano nós tínhamos saído. Agora eu também vou fazer... No primeiro ano nós tínhamos saído. Fazer uma pergunta pro Enzo agora, pro Enzo. Gostou do Enzo, né? Gostou, Enzo. É bom porque tu responde tudo. Agora fala no microfone. Vamos ter uma... Agora eu vou falar muito com o Enzo. Aí, vamos falar aqui, Enzo, sobre o fute. O que é que você tem para dizer de um jogador que é muito comprado, que só joga por causa de dinheiro e o nome dele é Moisés? Mas também tem outra coisa para você. Ele, para mim, não é um jogador bom. Foi um jogador que não fez nada. E eu discordo também do Barbeiro Ferreira. Uma pergunta que ele fez da questão de técnica, dessas coisas. Pra mim, eu discordo. Não é por causa das técnicas, é por causa que o elenco era podre de ruim. E, cara, o presidente do Ceará não fez nada até agora. Pode barbear. E como é que eu posso dizer também, Enzo? O seu jogador se chama... Seus jogadores são tudo ruins. O Gustavo, me diga aí, passou da época do Gustavo. Se o Gustavo voltar agora,
ele não vai fazer nada. O Iago Pikachu jogava bem, eu vou admitir que jogava a vida. Mas se vendeu que nem Saul Mineiro. Saul Mineiro foi o Viseu do Ceará. Se venderam, não vieram pro Nordeste só pra ir lá pro Japão, pra ganhar dinheiro. Me desculpa falar isso, mas meu povo, tá na hora de olhar pra cima. Tem na hora de olhar pro céu e agradecer que vocês estão na Série A, porque o lugar de vocês é na Série C. E eu vou também falar. Deixa o Enzo responder, rapaz. Tu fez milhares de perguntas. Qual foi a primeira pergunta? Moisés. Moisés, vai. Me Calma, diga ele vai aí. responder. Calma aí. Só uma mais. E me responder sobre o Renato Kaiser, que não jogou nada, e o Silvio Romero, que é um merda no jogo do vídeo. Vamos primeiro começar com Moisés. Pode babear? Pode barbear. O Moisés ele fez mais gol que o Ceará inteiro na Libertadores. Isso Mas é o Ceará fato. não jogou Libertadores, jogou Então, por isso mesmo. Boa, Enzo. Boa. Essa foi boa. Foi o melhor que vocês chegaram nas quartas e vocês chegaram nas oitavas. Mas a diferença é que é uma competição muito pior. Vocês enfrentaram um time que nem em casa, na altitude, ganharam. E também a questão do Kaiser. O Kaiser é que ele não teve pouco aproveitamento, aí começou a parar de querer jogar. Né? Pipoqueiro. Romero, a questão dele é que nem o Ferreira disse, o Cristiano Ronaldo, ele estava aproveitando e se posicionar bem. É o Romero. O Romero não é o Moisés que vai de branco todo mundo, vai tentando arranjar espaço. Romero é aquele cara, se receber a bola, faz o gol. O Robson, eu prefiro ele porque ele briga. Ele tenta tirar a bola, ele chuta da onde ganha. Dentro do esquema tático, ele tem uma função importante, que ele é muito brigador, né? sim. E ele atrapalha muito a saída de bola do time adversário, né? Enzo. O Robson, ele, no meio da crítica que o Fortaleza dá, aí a torcida vaiando, gritando, eu nunca critiquei o Robson. Por mais difícil que tivesse a situação para ele, você vê que ele é um jogador brigador, né? Ele, pro esquema do Fortaleza e pro time, assim, às vezes a pessoa não tá nos melhores dias, passa fases ruins, como todo mundo, mas ele, em todo momento, ele brigou, né? Até ele acertar. Nunca deixou de desistir. Nunca desistiu, né? E ele tinha tudo pra sair do Fortaleza. Tudo pra sair. Todos os motivos, Pronto. né? E ele acertou novamente, assim. E é um cara que ele briga, né? Ele marca realmente, ele, como o Clebão no Ceará, que eu acho que jogou aqui no Caucaia, que jogou no Barbalha lá. O Clebão, o pessoal não valoriza, mas o Clebão é um jogador que, além dele marcar taticamente, né? Jovem, veloz. Você não parece que ele é veloz, alto, mas ele é muito bom. Você tem que saber aproveitar o jogador. E o Rossi, ele é um jogador que ele dá o gás, ele dá o sangue o tempo todo. Você pode ver que ele não sai uma partida que ele não esteja extenuado. Né? Extenuado. Então, por isso que é importante também a função do técnico. Ele tem que identificar dentro do elenco o que cada um pode contribuir e extrair o máximo desse jogador. E outra coisa, a torcida vê de fora. Quem treina, né? Quem vê é o treinador durante os treinamentos. A gente não enxerga, a gente questiona às vezes por que ele escolhe. Eu lembro que o pessoal criticava muito o Rogério Ceni, porque ele botava e insistia no Romarinho. No Romarinho, até dar certo. Até o dia que o Romarinho fez Deu o gol certo, contra o Ceará. Porque ele dava sangue nos treinamentos. É que o Romarinho em 2019, que foi o auge dele, ele pegava, ninguém parava ele, a não ser se for pra derrubar. Agora ele parou, agora é o Moisés. E também o jogador briga muito. E foi até o garçom em 2021, é o Crispim. Porque ele marca bem, dá passe bom, chuta bem, sabe bater falta muito bem. Principalmente contra o Internacional, aquela falta. O que eu acho legal nessa questão toda é que, tipo, você tem um Fortaleza que está se reorganizado, até mesmo pela questão do elenco, né? Hoje o elenco do Fortaleza, ele conseguiu se sobressair, repôs muitas peças importantes, retornaram os jogadores do departamento médico que estavam parados, e hoje o time tem uma coisa que a gente vinha falando, uma coisa que não acontece a nível Brasil, o técnico que foi mantido. Porque se a gente tivesse demitido naquela época da crise
E o fato do Robson não estar bem naquela época também por conta da situação. Nada estava dando certo, né? As coisas estavam indo de mal a pior e o jogador quebrando, uma série de situações estavam acontecendo. E hoje a gente já vê o inverso disso, né? Ei, Ferreira, tem uma coisa pra lhe falar agora que é bem importante. Fale. Eu conheço um Robson. O Robson é aquele cara que quebrou 2 dentes, foi contra o Não. Internacional? Quem quebrou os dentes Foi o foi o Tite. Foi, E foi contra o Fluminense. Não foi contra o Fluminense. Não, mas o Fluminense não foi contra o Fluminense. memória dela é fã. Mas não foi contra o Fluminense. A memória do Emerson aí é muito boa. Se a gente Ele quiser é- consultar a enciclopédia a memória aí, dele é aí. ele aí. Mas o Tite quebrou, mas o Robson também quebrou. Não, foi o Mas o Robson também foi quebrou. o Lucas Lima. Não, o Lucas não quebrou, não. Quebrou. Quebrou. Levou uma bolada no dente. Foi. Perdeu um central. Ah, foi mesmo, agora que eu me lembrei. O homem é dentista, rapaz. Mas só E que... quando a hora que acontece alguma coisa relacionada a dente. E eu acho até que depois que o Tite levou aquela cabeçada que quebrou os dentes, a gente sofreu muito com bola aérea em cima dele. Difícil, né? Porque eu acho que o cara, por si Fica só, ele assustado. fica traumatizado, né? Não É, dá pra só que disputar aí- uma jogada aérea. O Benevenuto, além de ser mais baixo que o Tite, ele tem uma impulsão muito grande. E o Abraão, ele já provou no jogo de ontem que ele consegue cabeça muita bola pra tirar. Porque o jogo de ontem ele tirou quase todas na cabeça. E o Abraão, ele teve uma vantagem, assim, às vezes que ele entrou, ele jogou bem, teve uma partida que ele fez gol. Curitiba, ele começou a titular e fez o gol. O Brits também. O Brits quando- também, ele estreou fazendo gol, na O verdade. Abraão também. De titular. E Anzo, tem uma pergunta pra fazer. Faz a pergunta, mas fala no microfone. O Zé Wellison. Não pega. É. Não pode pegar. O Zé Wellison. Ele... O que é que você diz desse jogador? Que é um Ó. careca doente. Ele é forte. Aham. Só que ele tem um lançamento bom, ele tem um chute bom. Só que uma coisa que eu não gosto dele é que ele é meio precipitado na hora de marcar. Porque Eu ele dis- faz muitas faltas às vezes. Eu discordo. Mas é uma característica do volante, né? Normalmente o volante ele tem essa característica Só de que ter o mais Hércules- vigor físico, né? O Hércules, por exemplo, é assim que chegou. Ele é consegui- diferenciado, o Hércules. Ele tem uma característica também de drible, né? De quebra, Livre, sai jogando. chute. Eu Dificilmente acho ele que faz eu- uma falta. Eu acho que o único problema do Hércules é a experiência, né? Maturidade. Ele tem que amadurecer um pouco Ele mais. Você vai jogar caquimuica de vez em quando. Entendi. Agora, assim, ó, eu queria pegar agora os times europeus, né? E hoje a gente tem... Pode falar isso. A gente tem hoje alguns times que não conseguem, apesar do valor de dinheiro investido, não conseguem conquistar nenhum título. Por exemplo, hoje eu acho que o PSG é um desses times, né? Você tem um elenco bilionário, né? Mas não consegue ganhar praticamente nada em termos de UEFA, de Uma coisa que eu Europa. concordo com ele. É verdade, o Zé Wellison é um cara forte. Mas às vezes eu chuto. Tipo, eu gostei de uma coisa do Zé Wellison. Que ele bate falta bem. A falta ele bate bem, pra mim. Roubaram a gente contra o Palmeiras, aquela bola. Roubaram também o Ceará contra o Palmeiras. O Gustavo Gomes, pode falar. O Gustavo Gomes fez desse jeito na cara do jogador do Ceará hoje, não deu pênalti. Apesar de ser só Palmeiras também, mas isso é, É uma misto, é regra. misto. Misto, né? Então, torcedor é misto. Só misto. torce Tu é Fortaleza. Palmeiras, tu é Ceará, tu é misto. Ferroviário, Eu só sou Fortaleza. Maracanã. Fortaleza. É isso aí, A Torcedor raiz. a questão do PSG é que até meus amigos a gente fica zoando. Que praticamente os melhores jogadores do PSG é os atacantes. Se você for ver. Aí a gente fica falando que só contrata atacante. Porque o Sérgio Ramos, ele é bom, mas tem aquela certa Sei lá, Idade, né? desapareceu de unha, mais ou menos. Donnarumma, ele piorou quando foi pro PSG. Não, melhorou. Não. Pra mim, melhorou. Não, Na Eurocopa. Não, em termos de melhorou. O Donnarumma foi eleito o melhor do mundo no PSG. Mas foi por causa da temporada que ele fez na Eurocopa. E Na Eurocopa. também Na temporada anterior. o Milan. Não, também foi isso. É porque
O Donnarumma é um goleiro bom, por favor. Não tem como falar Só que o que o Donnarumma é título ruim. que ganhou foi antes de ele ir pro PSG. Não, mas antes que ele ganhou... Não, beleza. Mas só que o Donnarumma é um dos melhores goleiros do mundo ainda. Não é melhor que o Neuer. Eu não vou mentir que ele ainda Só é que, melhor. ó, Não, mas o Donnarumma é bom. Não tem como falar que o Donnarumma é ruim. O Donnarumma é um dos melhores goleiros do mundo. ele não perdeu muito o futebol dele, mas ele piorou quando ele saiu do Piorou um Milan. pouquinho, mas no Milan eu acho que ele era um pouco melhor, vamos falar. Mas só que no PSG ele tá se destacando muito pra mim. E também o Hakimi também é muito novo ainda. Só que ele foi bem contra o Real Madrid, que ele no primeiro jogo ele não deixou o Vinícius Júnior jogar. Eu tenho uma coisa pra te falar. Deixa ele concluir. E também o Hinaldo que contrataram. Ele também tem aquela certificado. Só que agora o PSG contratou alguns jogadores novos que ajudam. Tipo Nuno Mendes e Renato Sanches. Pra mim, uma das maiores reviravoltas que houve na história do futebol foi aquele partido do PSG contra o Real Madrid. Que tinha tudo pro Real Madrid Não, perder e é incrível como passar. o PSG ele só leva virada. Em 2016, 2017, 6-1 Barcelona. 2018, 2019 levou virada contra o United, mas não foi bem uma virada, foi por causa do gol fora de casa. E em 2021, 2022, o Benzema. Não, Benzema jogou calma muito. aí. Eu acho que o Benzema ele se tornou uma peça essencial naquele jogo. Ele cresceu demais mesmo. Mas o Mbappé também jogou muito nas duas partidas. Não, agora eu preciso de... Calma aí. Agora de... Esqueceu a pergunta? Não esqueci. É porque eu tenho dúvida. Não, é porque eu tenho uma coisa pra falar. Desculpa. O Barcelona ganhou de 3-0 do Liverpool. E na volta ele perdeu de 4-0 pro Liverpool. Então não foi bem um gol fora de casa, foi a vitória mesmo. Mas é porque o critério mudou também. Também tem a questão de, tipo, o Barcelona ele tá focado só em, pelo menos, ter levado 2 gols. Eles não foram muito no ataque e o Liverpool, ele tava só focado no ataque. E o gol que eles levaram, eles reclamaram, mas o juiz já tinha apitado pra bater o escanteio. Só que aí o cara foi inteligente, ele fingiu que ia pra trás, se posicionar e já foi correndo pra cruzar. Foi o Alexander Aldo. Mas afinal de contas aí, hoje na Europa, na opinião de vocês dois, qual o melhor time europeu hoje? Porque não me parece hoje que seja o Chelsea o melhor time. Não, nem palavras. O Tottenham é melhor que o Chelsea. Mas tem o melhor time, na minha opinião, na Europa, cara. Hoje, atualmente. Atualmente, eu vou pelo elenco, comparando em elenco, vou falar de elenco. O melhor time do elenco e da Europa, pelo elenco, é o Barcelona. Contratou o Lewandowski, um bocado de jogadores. Bom, tipo o Rapinha, né? Contratou também o Lewandowski foi a melhor contratação, na minha opinião. Também contratou o Pamecano é do Bayern. o Pamecano é do Bayern. Pamecano é do Bayern. Mas só que também tem uma coisa. Então é o Barcelona, na tua opinião. O Barcelona é o melhor. O meu, eu acho que pode criar 4 times empatados. Liverpool, City, Barcelona e Milan. Milan porque foi uma temporada espetacular. O Barcelona contratou um bocado de jogadores bons, novos. E também o Rafinha e o Lewandowski jogam demais. City tem um elenco bom, que sabe jogar. E também, antes eles não ganhavam, porque literalmente não tinha um homem gol. Agora tem o Álvares, que fez, eu acho que 5 ou 6 gols em uma partida na Libertadores. E o Haaland. E a questão O Gabriel Jesus joga onde? agora tá no Arsenal.
Mas ele tá jogando muito também, Tá, fazendo, E tá jogando muito, né? e o Liverpool é por causa que eles já tinham um elenco bom, um homem-gol, só que agora contrataram um melhor, que é o Darwin Núñez, que é novo e vai disputar com o Howard. Deixa eu te falar uma coisa agora. Aí sim. Bom detalhe do Enzo. A melhor contratação, na minha opinião, do Arsenal foi o Gabriel Jesus. E eu vou lhe falar, o Gabriel Jesus está rendendo muito. No último jogo ele deu 2 assistências. E fez gol. Não, E quem no último vocês jogo acham que vai ganhar a Copa do Mundo? Brasil. eu vou de Brasil. E se não for o Brasil, eu vou de França. Ó, eu acho que 3 times que... As 3 seleções vão hoje é Holanda, Brasil e Argentina. Uruguai, tu fala. Não, e Uruguai também, né? Eu acho que o Uruguai também. Porque o Uruguai, Darwin Núñez, Araújo, Arrascaeta, Valverde e Suárez também. Tem um bom elenco. O Darwin Uruguai Núñez- atualmente tem um bom elenco. O Darwin Nunes é bom, mas só que... Eu confesso pra vocês, ó, que depois que assim, a minha opinião, né? Depois que o Brasil, a seleção brasileira levou aquele 7-1 da Alemanha e veio numa oscilação de técnico, de mudança, e eu comecei a assistir, eu assistia muito futebol da seleção, mas quando chegou o 7-1 e o pós 7-1, que pra mim foi pior do que o 7-1, que foi o pós, que era tipo assim, jogadores sem nenhum critério, você dizia, pô, de onde foi que veio esse cara, mano? Tipo assim, eu vi um cara que ia pra seleção brasileira que eu dizia, meu irmão, não entendo de onde é que esse cara vem. Aí eu comecei a entender que havia também um esquema tipo assim de empresário que bota o jogador na seleção para aparecer, para valorizar. Porque eu sei que quando o jogador vai para a seleção, ele não ganha salário, né? Ele não ganha, ele ganha as passagens, a hospedagem, tudo mais, mas ele não ganha salário, ele ganha o que? A projeção de valorização da carreira dele. Por quê? Porque um jogador que joga no clube sempre vai ser um jogador de clube. E o jogador que vai para a seleção é um jogador que valoriza o seu passe. Aí, hoje, atualmente, eu não tenho assistido muito a seleção brasileira por conta disso. Eu fui perdendo o encanto, perdendo o gosto. E eu que gosto muito de futebol, né? Mas eu perdi o encanto. E aí, mas agora eu já tenho escutado das pessoas à minha volta que a seleção brasileira está muito forte, né? Está muito boa. Só que tem um detalhe. A gente está muito forte, a gente está muito forte jogando contra os times fracos, né? Por exemplo, time teoricamente fracos da América do Sul, Bolívia, Equador. Acho que isso não é critério para definir que a seleção tá boa. Aí só para concluir, parece que a FIFA não deixa mais a seleção brasileira ter confronto, as seleções sul-americanas ter confronto com as seleções europeias, né? Parece que há um negócio aí que não pode mais. Aquele negócio que o Tite fez que até me deixa meio triste é que eles cancelaram enfrentar a Argentina naquele jogo que a Anvisa cancelou. Uhum. Então. Só que aí parece que eles vão enfrentar uma seleção e a Nova Zelândia. Parece. Então, é isso aí que eu... Nova Zelândia é um entendo. time, sei lá, porque... Só Nova Zelândia não é boa. Primeiro, não é conhecida de futebol. Não é boa. Lá deve ser mais tênis, voo, essas coisas. Mas a Nova Zelândia não é um time bom. Mas sinceramente. e também uma questão que tá falando comigo é a questão do Rafael Veiga. Rafael Veiga poderia ter espaço, só que problema. O Brasil já tem um bocado meio campo habilidoso. O Felipe Coutinho, Lucas Paquetá, Casimiro, o Fred caindo bem, o Manchester. E o Neymar pode até jogar de meio campo, porque ele ganha o espaço. Só que eu acho muito difícil o Rafael Veiga disputar com eles. Mas tem um detalhe, o Rafael Veiga, ele é muito mais autêntico como camisa 10, né? O camisa 10 da nossa época, minha e dele, que era do Bolinho, que era o Zico, né, Ronaldinho, o Júnior. Rivaldo. Esses caras, eles tinham uma característica de habilidade de criação muito forte, né? Ronaldinho Sim, assim, eu passei a gostar de futebol em 1978. E eu vi quem jogar, o Zico, né? Aí vem nessa celeuma que a gente fala justamente disso, assim, hoje, quem torce vários times, como o Saulo aí, né, a gente chama de misto, porque assim, eu já torci Flamengo, porque a gente não tinha time aqui, né,
A gente não tinha. Então, que a gente torcia um time de fora. Meu irmão é vascaíno, eu sou... E aí, agora ele só tá no Ceará. E eu torcia Flamengo. Por quê? Porque eu vi o Zico jogar com 9 anos de idade, em 78. E pra mim foi o cara... E tem gente que fica falando... Pra mim não existiu nada igual do que ver o Zico jogar, né? Sim, era maravilhoso. Aquele ponta de lança que era habilidoso, fazia gol, batia falta. De uma época totalmente diferente, né? Então, durante muito tempo, eu não podia ouvir o hino do Flamengo, que era o que me movia. Então, aquela velho sonho de ser jogador, gente, com 9 anos, 10 anos, né, vai jogando e achando bom e querendo ser jogador. Só que por morar no Nordeste, e naquela época, longe de tudo, pobre, né? Aí você tinha que, assim, ou eu vou através de uma luta inglória, que é tentar ser jogador de futebol e pode estar tudo errado, né, que é o que a gente pensa, ou eu vou estudar. E eu abandonei, por isso ele perguntou, você jogou aonde? Eu não joguei. Enquanto meus colegas iam, por exemplo, o Basílio foi treinar no Ceará, vários foram jogar como o Silvio, que era da minha época, né? O Silvio Calcaia, que era o Silvio Tapeba, foi jogar no Fortaleza. Eu fui estudar. Bolinha. Né? Então, o Mirandinha era de Calcaia? Era. Mirandinha era também, de Calcaia. Era. Aí o que aconteceu? Era o Mirandinha ou era o... Era o Mirandinha mesmo. Mirandinha, né? Acho que sim, né? Não, porque tinha outro que... Não era o nome dele? Não era o Mirandinha. Que era aqui de Calcaia. Depois eu lembro. Aí, quer dizer, eu fui estudar para fazer vestibular. Então, eu praticamente larguei. Eu jogava bola todo dia, né? Então, eu larguei e vi meus colegas evoluírem nessa parte do futebol. Então, o Basílio conseguiu projeção no Ceará, jogou Botafogo, jogou Ferroviário. Né? E hoje, continua, o filho dele joga hoje na escolinha com o Enzo lá. O Silvio, com 18 anos, 17, 18 anos, foi artilheiro pelo Fortaleza e foi vendido para o esporte, né? E foi uma ascensão maravilhosa. Numa época que não existia internet, só televisão. E foi uma projeção grande nos jornais, né? Tanto televisivos como o escrito. Então a gente ficou muito feliz na época por ele, né? Então foi uma ascensão grande. Então eu resolvi estudar e fazer vestibular. Então fiquei no amador mesmo, de jogador. Mas aquele sonho de jogador de futebol não mexeu comigo. Mas era assim, você tem esse sonho quando é garoto. Mas você tem que ver o quê? Esses salários astronômicos que as pessoas querem ganhar, ele existe para uma minoria, né? E é um percentual mínimo, né? É um percentual mínimo. E que se você não tiver essa entrada, você vai ter salários realmente pífios, pequenos. E que se você não evoluir, não crescer e não tiver estudado e tiver outra profissão, você vai ficar no meio do caminho. Esse é o grande problema, né? No nosso país. Porque quem mora num país de primeiro mundo, você pode escolher ser jogador de futebol, mas você tem outra projeção. Aqui não existe isso, né? Aqui é difícil. O cara é jogador de futebol, mas ele continua fazendo faculdade, continua estudando, trabalhando. E aí... Moisés é um exemplo disso, porque primeiro ele foi ser pedreiro, aí ele jogava futebol amador, essas coisas. Aí foi foi na Ponte Preta, foi artilheiro da Série B. Aí veio pro Fortaleza que joga muito. Foi o Galhardo que passou no ITA? No ITA não, Galhardo. É o Galhardo, né? Ele foi das Forças Armadas, né? Passou num concurso aí. Não, no Petrobras, desculpa. Ele parece que passou no concurso da Petrobras e se expressa muito bem. O cara é super inteligente e depois foi jogar bola também. E uma questão é que 1 ano depois que meu pai nasceu, o Brasil foi campeão da Copa de 70. Foi. Por isso que o nome do meu irmão é Carlos Alberto, que o último nome... o Capita. O Capita fez o gol, Carlos Alberto Torres, né? Isso. E o nome do meu irmão é Carlos Alberto, porque o papai dele foi naquela Copa de 70, que ele nasceu em 70. E mesmo na nossa época, assim, na época que a gente tinha essas questões aí envolvendo futebol, porque naquela época o cara tinha que ser muito bom. Além tinha isso, o que acontece? Quando o cara ele começava a jogar bola e ele começava a se despontar entre os outros, havia dificuldade de levar ele para essas escolinhas, que essas categorias de base não tinha, então ele tinha que ser muito bom. Eu me lembro que na época da minha juventude, adolescência, tinha uns times que você contava na mão, que era o Cruzeiro, o Vila Góis, que era extremamente bom, o Super Tintas do lado, DVA, o Capuã, DVA, né? E tinha aquele ali do Itambé também, que eu acho que qual era o do Itambé? Ferroviário? Se não me engano, acho que era o Ferroviário que tinha ali na região ali. Mas essa parte do futebol em Calcaia na época era muito forte, né? Muito forte, os times eram muito bons. Calcaia, inclusive Calcaia tinha um time excelente de futebol de salão também. Depois de um tempo, muitas pessoas foram jogar fora e tal. Mas assim, o nível de dificuldade, tanto de qualidade quanto de dificuldade de acesso, era muito grande. Lindeberg, uma pergunta agora pra você, que eu tenho
que, sei lá, não vou poder falar muito por causa que o... Como que a gente pode dizer? Eu não acompanhei muito o futebol do passado. Mas... Claro, né? Por razões óbvias, né? Não foi Tem razões. quantos anos? Não foi por razões óbvias. É tipo que, às vezes, a pessoa nasce e já conhece futebol do passado. Por quê? Porque assiste pelo YouTube. Tá certo. Mas, tipo assim, eu não acompanhei muito, então vou falar mais sobre o futebol agora. E eu vou fazer uma pergunta. O futebol, ele tá bom, mas tem que evoluir um pouco a tecnologia. Não pode deixar que esses erros aconteçam, que não pode acontecer, né? Isso, infelizmente, acontece muito. Eu tenho uma opinião sobre isso. Mas, tipo assim, falar uma coisa boa. Eu não sei se vocês viram agora, um cara que tá se destacando muito no futebol, que tá jogando, que jogava até há poucos agora em Campinas, todo mundo conhece ele, é o Luva de Pedreiro. Então, tá sendo muito comentado, falando aquele nome, Receba, tá se destacando muito agora, por causa só de uma palavra, Receba, e dos gols que ele faz. E tenho essa pergunta para fazer pro Enzo. Você acha que o Luva de Pedreiro, se ele fosse jogador, ele jogava bem ou não em um time grande? Eu vou responder primeiro duas coisas antes, e depois eu falo sobre isso. A primeira é sobre a questão do jogador antigo. Eu vi muitos lances do Ronaldo Fenômeno, Romário, Roberto Carlos e Rivaldo, Ronaldinho. Esses daí. Bebeto, né? O Bebeto. Eu gosto muito de um cara assim, tipo o Rivaldo. Eu gosto do Rivaldo, do Bebeto também. Mas só que o Rivaldo é meu preferido. A segunda coisa, agora parece que a CBF está fazendo um negócio que é jogadores de base, eu acho, jogadores amadores, jogam uma partida de futebol, aí se acontecer alguns lances, vai ter o juiz e o VAR, aí a CBF vai treinando. Aí. E a questão sobre o Luva, também tem a questão de os lances dele ser tudo chucando e dominando. Aí eu não sei se ele ia se dar bem, porque tem a questão de ele aguentar, correr o campo todo e também ser mais coletivo, porque tudo dele ali é mais ele chutando Individual, no gol. né? Tipo assim, É muito individual e acaba sendo. E é tudo editado. E ali assim, a gente sabe que deu 100 chutes e acertou um aí. A questão é a seguinte, nós estamos vivendo num mundo midiático de coisas que são incertas, né? Por exemplo, como ele falou, receba, né? Ele colocou lance e o cara falando receba. Aí o cara tem milhões de seguidores, de repente é uma chance dele ascender, legal isso, porque a pessoa acende. Mas o que tem a mais do que isso? Nada, né? Por exemplo, apenas pode dar certo e pode não dar certo. Né? Só que teve um negócio na Adidas que ele está sendo patrocinado agora pela Adidas e ele tem lances que pode não ser de cadeia, que teve um chute que ele deu, com 3 goleiros, acertou lá no ângulo de primeira, filmando toda a trajetória. E isso é interessante, Treino, mas treino, ele treina muito. E ele diz na reportagem da história dele que ele treinava muito. Entendeu? E tudo é treino, pessoal, em qualquer coisa da vida. Ó. O Zico falou isso, o Mão Santa, que era o Oscar, falou isso. Cristiano Ronaldo. Ele dizia assim, eu não sou mágico, nem sou Mão Santa, né? Eu treino, ele fazia 300 a 500 arremessos toda vez que terminava uma partida. O Zico, ele batia 150 faltas depois que terminava o treino dele, todo dia, ele botava a camisa. Então, assim, o cérebro ele é condicionado, então tudo é treinamento. Assim, existe a inspiração de tudo, existe a inteligência, mas o treinamento ele vence tudo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele é mais treinado do que o Messi. O Messi nasceu com habilidade inata, né? E teve o treino. Mas o Cristiano Ronaldo ele se fez jogador por treino, né? E tudo isso é dedicação. Tudo isso é dedicação. Um cara que eu admirei muito. Admirou ou não admira mais?
Admiro. Admiro, mas é pelo vídeo. Admirei é do passado, vai ter que admirar. Admiro. É. Mas só que eu acho que ele não joga mais bola, mas só que eu admiro ele. É o jogador da Alemanha, o Miroslav Klose. Não, joga mais. O Klose, eu sei que o Klose não joga mais. Mas o Klose, ele foi um jogador bem bom contra o Brasil. Ele fez um bocado de gol, tipo assim, quem carregou o time da Alemanha nas costas foi o Klose. E eu sei, tipo, que o Klose não joga Você mais. concorda, Enzo, que ele carregou o time da Alemanha nas costas, o time era todo bom? Não, o time todo era bom, porque... Não, mas só que o Klose era o melhor. Não, na verdade quem salvou não foi nem o Klose, foi o Neuer, que teve o auge dele ali, mamãe. Que ele... Quem? O Neuer, O Neuer, né? que concorreu à bola de ouro. O goleiro, né? Só que aí disputar CR7 Messi é meio difícil, né? Mas tipo assim, sei lá, o Klose pra mim carregou. Mas vamos voltar pro Luva de Pedreiro, ainda tem um negócio legal aí, que é tipo assim, o fato dele dizer receba e tornar isso um viral, né? Se viralizou, tem muito a ver também com a identificação das pessoas, porque as pessoas olharam ele para a condição humilde que ele vivia, e viram ele com um jargão, e esse jargão se torna uma realidade hoje no nosso cotidiano, né? As pessoas repetem, às vezes não sabem nem o que significa. Por quê? Porque as pessoas acham que as coisas acontecem de uma mágica, né? E pegando agora a parte do treinamento que o Bolinha falou, assim, nada na vida da gente, fica a ideia aí para as próximas gerações, nada na vida acontece somente com uma mágica. O Luva de Pedreiro, ele é assim, 1 em 1 milhão que se dá bem. Na maioria das vezes, o normal... Sem ter muito por trás, né? o normal mesmo, sabe o que é? É você treinar, seja em qualquer área que você escolher, e você ser bom naquilo. O treinamento, ele vai fazer qualquer pessoa igual, né? Já o recebo, a frase de efeito, isso aí vai demorar um pouco mais, porque isso aí é uma coisa que acontece em 1 em 1 milhão. Uma coisa, tipo, também podemos comparar isso com o CR7 e o Messi. O Messi, ele começou mas só que o CR7 ele quase não conseguiu jogar bola. Já o Messi, ele jogou algumas partidas pelo time da Argentina e já foi pro Barcelona. O CR7 ele teve que aguentar que a família dele era pobre. Ele também quase desistiu de jogar por causa da morte do pai dele no jogo. E ele também já parou de jogar o mesmo motivo que o Agüero, por causa de uma coisa no coração. Só que ele conseguiu voltar. Discordo. Vamos dizer aqui, o Messi também nasceu de uma família pobre. Gente, o Messi começou primeiro no time da Argentina, que era o Newell's Old Boys. Aí depois, por esse time dele do coração, né, que é o Newell's, aí pegaram e começaram a falar, mas eu discordo disso. O Cristiano, ele carregou nas costas, não carregou nas costas, não posso dizer isso, mas o pai dele era do alcoolismo, ele tinha essa doença, aí por isso que o Cristiano queria até desistir. Teve uma partida que eu estava lá no jogo de futebol, o treinador dele, se eu não me engano, era o Filipão. Aí o Filipão destacou isso em uma entrevista, disse desse jeito, teve uma partida que o Cristiano estava jogando, aí no intervalo ele recebeu uma notícia que o pai dele morreu. Aí o Filipão falou, pode ir pro enterro, mas só que ele queria continuar a partida. E foi uma das partidas que ele jogou melhor, foi o Cristiano Ronaldo. E pra mim, o Cristiano já nasceu indo pro esporte melhor do que o Messi, que jogava no Newell's Old Boys. Aí depois foi pro Manchester, aí depois foi pro Real, aí depois foi pra Juve, aí depois foi... Só que uma coisa você tá errado. O que acontece muito é que assim, o treinamento do Cristiano Ronaldo melhor que o Messi. Chegou num nível que se equiparou com o Messi, que é um talento natural, né? Não é só treinamento, né? Uma questão que também o Messi quer mais sorte, porque o CR7, enquanto as Manchester United com gente que não queria nem que ele jogasse no time, o Messi estava treinando com o Ronaldinho, que foi o cara que fez ele fazer o primeiro gol. E ainda era o auge do Barcelona, né? Tinha o Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Puyol,
o Camel Piquet. Rivaldo. Então, assim, era um timaço, né? Naquela época, assim. Então, era fácil jogar bola daquele jeito ali, Mas o né? Cristiano era melhor do que o Messi pra mim, na minha opinião. É opinião. Eu discordo totalmente agora do Enzo. É o homem da discórdia. Eu acho que quem tá errado é o Enzo. Mas aqui não tem certo nem errado, são É opinião, opiniões e análises de leigos, né? Pensando a respeito de conversas de barbearia. Por isso que a gente disse, pode barbear, porque é o que Por isso que eu não fui jogador, sou dentista. é o que acontece. Ele é E barbeiro. eu sou barbeiro. Olha o Lindenberg. Até hoje ainda não consegui jogar a bola que eu gostaria de jogar. Vontade ele tinha, né? Vontade demais. Lindenberg, uma pergunta agora. Pode barbear? Pode barbear. Eu queria fazer uma polêmica. Não é bem uma polêmica. Eu queria falar a respeito agora de um jogador que pra mim é uma vergonha no Brasil. Eu posso falar? Pode, diga lá. Acho que eu não... Eu vou citar o nome, mas depois... Pode falar. Ele é um cara que... Ele é bom com certeza. Bom ele é muito. Mas esse jogador... 2 jogadores, estou citando exemplo de 2 jogadores. Um jogador que gosta de curtir balada em um momento de campeonato. Ir pro cassino de um momento de um campeonato. Um cara que gosta de se envolver em polêmica. Que se envolveu agora com o Mbappé. Aí, para dizer, será que um cara desse... Ontem eu vi esse jogador, né? Entrou e não fez nada no jogo. Ficou tipo assim, paradão. Como é que um cara quer ter um futebol bom? Bêbado e calma aí. Bêbado e um Quem é o Neymar? cassino? É o Neymar? Não. Não, calma aí. Gabriel Barbosa. Quem é? Barbosa, o Gabriel. Gabriel Barbosa? Como é que um cara desse quer... É o jogador do Flamengo, o Gabigol? Sim. Entendi. Aí quer se esconder na mesa de um cassino, aí o cara quer sair bêbado em um momento de um jogo quase importante, né? Que é o que foi Palmeiras e Eu vou responder Flamengo. já, tá legal? Deixa eu só falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores para o pessoal que tá em casa. Gente, Nunes e Siqueiras Advogados, eles são especialistas em várias áreas da advocacia, vocês podem entrar em contato com eles. Nós temos a Tucano Pousada Cumbuco, uma pousada excelente aqui no Cumbuco, que é conhecida, uma praia mundialmente conhecida pelo kitesurf. Nós temos essa praia aqui em Caucaia, que é destino aí de europeus e gente do Brasil todo. Então você vai procurar Tucano Pousada Cumbuco. A Caveira Barbada, que é um fornecedor de produtos de barbearia para as principais barbearias aqui da cidade e região metropolitana. Eles fornecem Jelly Roll, Scout e Rabo de Galo, que são produtos direcionados ao público da barbearia. Então, esses são nossos patrocinadores, as pessoas que estão com a gente. E lembrar também dos meninos aqui da Take 3 Studio, que fazem a captação da imagem, as edições e todo o trabalho por trás aí dos bastidores. E eles estão dando essa assessoria para nós e a gente agradece. Se você quiser fazer seu podcast, gravar suas videoaulas ou fazer suas lives, aqui é o lugar. Procura aí os meninos da Take 3 Studio, que vocês vão ser bem recebidos e bem recepcionados, beleza, galera? Voltando aqui pro assunto, pessoal, cara, assim, na minha opinião, certo? Na minha opinião a respeito do Gabigol, eu vou falar como leigo, vou falar como pessoa que está de fora. Para mim, minha opinião particular, eu sempre achei ele um jogador mediano. Eu não achei esses caras, assim, extremamente habilidoso. Não acho ele um jogador de alto nível, não acho ele num nível, por exemplo, do Dudu, do Palmeiras, não acho que ele esteja no nível do próprio Pedro, eu acho o Pedro muito melhor do que ele. Eu acho, existem alguns jogadores no Brasil hoje que são melhor do que ele. Eu acho um cara muito midiático, muito mídia, pouco futebol, muito polêmica, muito envolvido, quer cuidar dos cabelos. Ou quando eu vejo um jogador com esse negócio de frescurite, de cuidar de cabelo, esse negócio todo, eu já fico pensando assim, não, esse cara aí não tá jogando bola, não tá querendo aparecer de alguma outra forma. E é uma coisa ruim pra nossa geração, né? Por quê? Porque a geração de vocês é uma geração que se espelha muito nesses caras. Por exemplo, eu lembro que antigamente o que fazia a cabeça das pessoas era o pessoal, por exemplo, os cortes de cabelo. A pessoa chegava na barbearia e pedia um corte de cabelo do nível militar, porque o ambiente militar era que os meninos queriam ir, que todo mundo queria servir o exército, todo mundo queria ir para a marinha, todo mundo queria ir para a aeronáutica.
Depois a coisa mudou e hoje com a mídia de geral, o que foi que aconteceu? Os meninos hoje querem pintar o cabelo ou cortar o cabelo igual do Neymar, igual do Gabigol. E eu acho isso um extremo erro, porque eles conseguem, porque tem bastante dinheiro, né? Eles conseguem mudar o cabelo a cada 3 dias, se eles quiserem. E os meninos não. Infelizmente, eles fazem a cabeça das pessoas. Eu e DBR. E deixa eu falar uma coisa. Deixa o Enzo comentar. Não, é só terminar é bem rapidinho. O Gabigol, eu vou discordar de uma coisa. O Dudu, ele tá tendo um futebol agora, vamos dizer, que ele antigamente, no passado, eu era melhor. Eu acompanhei o futebol do Dudu um pouco. Eu era muito melhor. Mas eu acho que só falta melhorar um pouco, dar um pouquinho mais de gás. Aí agora eu vou passar a palavra aí para o Enzo. Ó, a questão do Gabigol é a mesma que o Silvio Romero, só que com mais mídia. Ele é meio que o Romero em questão de jogar mesmo e o Neymar em questão de mídia. Quem só ficou famoso porque ele tá fazendo muito gol. Mas se você for ver todos os lances, os gols eram por causa ou do Bruno Henrique ou por causa do Arrascaeta. Exato. E então, o Everton Ribeiro. O elenco era muito bom, né? E conseguia fazer com que ele jogasse. Mas é tanto que, assim, na minha opinião, ele não é tão bom como as pessoas enaltecem, com todo respeito ao torcedor do Flamengo, é que ele foi para a Europa e ele voltou. Ele não deu certo na Europa. E eu penso o seguinte, o jogador, quando ele tá bem no Brasil e ele vai para a Europa e volta, alguma coisa tem errado com ele ou com o futebol dele. Seja o caráter dele, que aí eu não posso julgá-lo, né? Mas a gente vê aí nas redes sociais o resultado disso. Ou querer se o cara aposentar. deixa de treinar. Porque, por exemplo, o Romário, ele foi criticado muitas vezes por deixar de treinar. Mas quando chegava no dia do jogo, ele correspondia. Ele não gostava de treinar. O Romário é um dos caras que a gente sabe disso. Ele mesmo fala sobre isso. Ele não treinava, mas no dia do jogo ele fazia 3, 4 gols. Então ele dava resultado. E o Gabigol não. O Gabigol, como outros também que não gostam de treinar, que são considerados baladeiros, né? Eles vão, tipo assim, o Ceará mesmo agora contratou o Jô. O Jô é considerado um pagodeiro, né? Um baladeiro, não gosta de treinar também. E aí assim, tá lá encostado no Ceará. Eu acho que os 3 melhores atacantes atualmente é Pedro, o Caleri e o Rony. São os 3 melhores. Vou discordar. O melhor. Quais são os três, na sua opinião? Os 3? Se não é o Pedro, o Caleri e o Rony. O Rony. O Rafael Veiga. Né? Vou falar primeiro. Rafael Veiga. Eu não digo que o Rafael Veiga é atacante. Rafael Veiga é um pouco atacante. Não, ele é meio... Não, mas é tipo meio atacante, mas é um pouco tipo atacante. Meio atacante Não, é mas um só cara que- que arma o jogo. Não, mas só que ele se dá na posição de atacante também. Eu já vi o Rafael Veiga sendo Tá, atacante. quem é o próximo? Não, vamos falar meia e atacante. O Rafael Veiga. Vou falar também do... O Pedro, acertou. Moisés. E o... O Moisés. Não, o Zé não. Eu vou ter que concordar. Não. O Cano. O Cano. Tem um Cano. O Cano ele Calma aí. tá Então jogando tira muito. o Rony. O Vina. Tá jogando muito. A controvérsia, eu acho que o Vina, pronto, eu vou pegar esse gancho aqui e vou Tô entrar brincando, Cano. vou entrar no lance do Ceará, certo? Eu acho que o Ceará, hoje, o Vina, ele tá tendo uma atitude que tá faltando uma liderança. Por exemplo, o Ceará tá sem técnico, né? Tá sem o comandante geral ali. E aí o que acontece, né? Você pega, por exemplo, o Vina, ele era para assumir hoje aquele papel do líder, do capitão, daquele que toma a responsabilidade para si. Por exemplo, quando tem um pênalti e ele se exclui, Pode ir. e ele se exclui de bater o pênalti, o que acontece? Ele está dizendo que não existe uma liderança nesse negócio aqui. Acompanha ele lá para não ficar só. Que o negócio tá solto, que a situação o barco tá à deriva. Ou seja, não tem um capitão, não tem um comandante, nem tem um capitão. Então nós estamos vendo aí o Ceará nessa circunstância, e eu acho que ele era para pegar a bola naquele momento e dizer assim, não, deixa comigo. Eu perdi o pênalti lá numa decisão, mas agora eu vou assumir a responsabilidade. Então quando ele se exclui
ele deixa o time mais à deriva e deixa as pessoas mais... Porque assim, você vê que o ambiente não é um ambiente de confiança, nós já passamos por isso, do lado do Fortaleza, nós tivemos essa situação, que quando falta a confiança, todo mundo vai perdendo aquele clima de confiança e vai deixando as coisas cada vez mais... A questão do futebol é porque ele é muito apaixonante, né? E como é passional demais, as pessoas enlouquecem. Quando tem uma queda, como o Ceará, nós vivemos esse momento e eles estavam em euforia, né? E nós tivemos uma queda e quando foi relatado aqui no início, quando nós chegamos, justamente isso. A diretoria, ela comprou a briga, né? De manter um técnico, que é uma política muito difícil no Brasil. Você manter o Vojvoda no momento de dificuldade que a gente estava ali, né? A gente perdeu várias peças importantes. O time não era na zona de rebaixamento, estava na lanterna, enfiado na lanterna, que é muito difícil, né? Já todo mundo gritando em quase 70% a 80% de possibilidade de queda, né? Isso. Como se não pudesse reverter. Só que assim, aí todo mundo, como eu vi vários torcedores, o Fortaleza tem, no Ceará também tem. As pessoas que destroem, eu prefiro escutar e ver o que vai acontecer. A gente tem a esperança. Como é coletivo e não depende de um, né? Aquela equipe tem que dar certo, tem que dar liga, né? Então você precisa das peças, né? Como você diz, puxar a responsabilidade, mas precisa das peças. E precisa do comandante. Foi mantido o comandante, que foi muito importante para a gente, né? Que era o Vojvoda, né? E se apostou nisso. E na abertura da janela se trouxe várias peças importantes, que fechou novamente. Então, o grupo voltou. Então, a gente está no retorno como se fosse um novo time. A gente está no novo campeonato. Nós somos, se for ver, nós somos os líderes, né? Nós somos o líder do segundo turno, retorno, né? Do retorno. Nós temos 4 vitórias e não levamos nenhum gol, né? Quer dizer, é outro time. E o Ceará está nessa berlinda de quê? De perder o técnico numa hora dessa. Nós já tivemos a segunda defesa, aliás, a segunda defesa mais vazada no primeiro turno. Então, assim, muito ruim. Então, assim, o Ceará está numa situação difícil, porque está sem técnico, não tem um técnico providencial assim, de momento que eles possam trazer para segurar essa peteca de um time que o cara vai chegar para conhecer. É muito difícil, né? Quer dizer, o elenco é bom, as peças são boas, mas como é que você vai fazer da liga nisso aí? Então, assim, tá preocupante para eles. A gente tá com o mesmo treinador que conhecia o time. Então, imagine numa loucura dessa, a gente troca de técnico, o cara não conhece, a gente sem as peças. Aí eu já podia ajoelhar e rezar. É porque a torcida é um negócio muito assim, apaixonado. É passional, né? Não dá pra você. A torcida é um negócio assim, um dia eles estão lá em cima. É amor e ódio. Assim. Mas assim, se você fosse pensar numa situação como essa que estava enfrentando, eu acho que seria uma boa opção o técnico do Caucaia. O Caucaia levou o Caucaia com um elenco extremamente limitado para a final do Cearense, cara. Então, assim, é lógico que são competições diferentes, lógico que existe circunstâncias diferentes, e é lógico que o torcedor do Ceará não iria aceitar. Mas é por preconceito. Não é nem por questão de capacidade. Se tenta, né? Se tenta, assim, o futebol, por ele ser apaixonante, ele é muito complicado, né? Assim, e um dia você quer a cabeça do cara... E existe o lance da comparação. Ninguém quer se comparar. Por exemplo, eles dizem assim, não existe comparação. Mas existe. Os caras comparam o Fortaleza com o Ceará com Fortaleza. Eles estão o tempo todinho ali comparando-se, né? Mas existe uma coisa chamada comparação. A comparação é a seguinte, sempre que você se compara, você já sai perdendo. Isso é uma verdade. Que se compara, se compara. Mas na comparação, por que o mundo hoje da rede social ele é cruel? Porque você está vendo o tempo todo que você não via. Você não via, né? E assim, ele ainda é maquiado, né? Ele é maquiado. Ele só é mostrado para você o que coisa boa. A coisa boa ou ruim mesmo, mas que quer ser mostrado. Às vezes não é a realidade. Então, ao se comparar, você já está perdendo. Se vai ter alguém mais poderoso do que você, melhor do que você, se você não está satisfeito. Então, assim, qual foi o grande problema do Ceará quando estava o Guto Ferreira? O Guto tinha que sair. Tudo bem, eu entendo que as pessoas querem tirar, mas qual era o problema? O Fortaleza está lá em cima. E ele estava em 8º, numa campanha excepcional, mas tiraram o treinador. Por quê? Só por causa dessa comparação. Isso é muito cruel. Porque foi cruel com o Guto e foi cruel com o Ceará. Mas por quê? Porque é um termo de comparação. Eu não gosto de olhar para o outro, né, do Ceará. Eles que resolvem as coisas dele. Agora, isso existe. Ao comprar a briga com o Vojvoda, a diretoria foi muito forte, porque é muito difícil você manter um treinador... Foi muito incisiva, né?
numa barra daquela, porque tava uma barra, e o jogador levou capacete na cabeça que a violência é uma coisa que você nunca deve. A pessoa, aí fica a gente dizendo nas redes sociais e nos grupos, não, que depois da capacitada resolveu. Não. Onde você leva a violência, tá tudo errado. Tudo errado. Como é que você pode agredir um jogador? Ah, porque o cara tava na balada, como ele falou. Tudo bem, tira o dinheiro dele, né? Coloca ele para fora, mas você não pode ir lá na família do cara, apontar o dedo, querer bater. O William foi embora do Corinthians porque ele estava ameaçando a família dele. Né? Isso é muito cruel. O Crispinho voltar querendo jogar, só que aí quando ele voltar a jogar, querendo mesmo, com vontade, aí ó, um gol de fora. Exatamente, você tem que dar a chance. Agora, o clube tem que punir de outra maneira, mas a violência, como soltaram bomba lá no Ceará, você acha que melhora alguma coisa o clima? O cara agredir. E você vê o próprio jogador querendo ir tirar satisfação com o torcedor, né? Tudo assim. Segurado ali pela. Então, como são paixões, segurança, né? Então, paixões, e você não vai fazer nunca. Ou ele quer torcer Ceará, torcer Fortaleza, ou eu torcer Ceará. Não vai acontecer, é uma paixão. Aí diz assim. Eu acho legal porque na inocência, quando ele torcer, diz assim. Ele tá errado, ele tá certo, é legal, porque se você quer ter a sua opinião e que você esteja certo. Mas são apenas opiniões, né? E as opiniões têm que ser o quê? Respeitadas. Então, assim, ó, o que eu faço quando tem um jogo? Eu discuto, brinco, grito, por quê? Tem que existir isso aí, né? Mas parte, sempre respeitando. É outra coisa, ó. Terminou, vira a chave. Eu não fico pensando, porque no outro dia eu tenho que trabalhar como o quê? Como dentista, você como barbeiro. Ninguém depende disso, é apenas uma paixão. A gente não vive disso. Agora, o cara que está lá trabalhando para isso, não. Aí ele tem que fazer a parte dele. E sempre disseram para nós que nós que somos comerciantes, que atendemos público diversificado, porque a gente atende desde o vereador, o pobre, o rico. Tudo. A gente atende todo mundo. Uma coisa então, que é muito... que acontece? Pode barbear é legal, assim, mas assim, você tem que ter cuidado quando pode barbear, né? Por quê? Eu estava falando sobre isso. Quando você entra no âmbito das pessoas, né? Você está dando uma opinião, mas não quer dizer que a sua opinião não vai machucar. Às vezes é apenas uma opinião. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Eu sei que eu erro, você nós erramos. A criança na inocência, ela fala, eu acho legal. Eu acho legal dos meninos, cada um tem um jeito, né? O Enzo, você vê que ele fica pensando, porque o H dele ele é muito parecido com o meu, né? De pensar as coisas assim, porque ele fica pensando. Ele já é mais impulsivo, como é a nossa família. Já é emocional, né? Porque a minha família eu sou assim, né? Muito emotivo. E a gente tem que ter cuidado na emoção. E é justamente porque nessa hora você pode deslizar e você entra no terreno, principalmente que você falou, né? Você atende todos os públicos, eu também. Como é que você pode dizer assim que eu sou A ou B se você vai desagradar A ou B? Né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque como a gente é profissional, aí separar as coisas, no outro dia tá tudo separado, porque eu vou atender o cara que no domingo perdeu e tá puto com o time dele. Aí como é que a gente não posso tomar partida, né? E como é que você vai viver no mundo hoje que as pessoas querem agredir outro porque tu torce? Aí você não pode ter opinião. Claro que você pode ter opinião, respeitando você. É sua opinião, como ele diz assim, eu acho que eu tô certo, é o que ele acha. Aí o Enzo tem a opinião dele, eu tenho a minha, mas você tem que respeitar do outro. Porque assim, a partir do momento que você agride o jogador, ele tá trabalhando. E eu não acredito que tem um cara que faz corpo mole, tem, né? Mas tem um cara que está ali morrendo, às vezes não dá certo. E como é que você pode pedir a cabeça do cara? Só quem está envolvido no trabalho é que vai saber. No dia a dia, né? Na convivência, no treinamento. Existe um conjunto de fatores, e só para concluir essa parte aqui, eu acho que, pronto, aí eu acho que esse momento agora do Ceará era um momento de eles refletirem. E se não tem técnico no Brasil, por que não busca um técnico fora? Isso, e pague. Né? Por exemplo, o Diego Aguirre, ele acabou de ser demitido lá, levou 7-1 no time lá do México, era um clássico. Não trouxeram o Voivoda? O Cruz Azul lá ganhou, sei lá, ou perdeu de 7-1 e ele foi demitido. Então o Diego Aguirre seria uma boa opção. Mas assim, enfim, aí é com eles, a gente não tem muito a ver com isso. E também esse negócio da agressão que os torcedores têm com os jogadores... por exemplo, o Grêmio 2021. Assim que acabou o jogo, a torcida ficou se batendo, foi lá destruir o VAR, foi um bocado lá bater em tudo. E também a questão do Corinthians, quando eliminou o Santos. O cara foi dar uma voadora no Cássio, só porque jogou bem, que ele também errou. Como o Edson tá trabalhando. Disse, tudo que envolve agressão, tudo que envolve violência, não melhora, só piora. Já aconteceu, você sai para trabalhar, você não sai para errar, eu não saio para errar.
Assim, quando o cara é desonesto, a gente não pode... Como é que eu vou saber? Não dá para saber, a não ser que você seja comprovado. Como você... É uma opinião que você está emitindo, mas você tem que julgar, né? Então, chegar numa conclusão. Mas como é que... Sabe se o cara foi desonesto mesmo? E você não sai para errar de casa. Pode ser o médico, o dentista, o barbeiro, o jogador, ele sai para acertar. Às vezes não dá certo, cara. Na melhor da intenção, o cara erra. Né? Mas, o cara erra. Mas olha, contra o Estudiantes, ele fez aquela jogada, só que aí na hora do gol o cara tirou em cima da linha. Mas foi o mérito do outro jogador. Ele já achava. Eu gritei gol naquela parte. Então, eu também. Né? O mérito é do outro, porque tem o outro lado, é isso que eu digo assim, a gente pensa muito no time da gente, né? Mas tem 11 jogadores do outro lado querendo a mesma coisa. E você imagina, se para nós aquele dinheiro é importante, quanto mais para o Estudiantes que está vivendo um momento conturbado politicamente na Argentina. Que tudo tem a ver a parte econômica, né? A parte econômica, você vê hoje que a Argentina tá mal. E o Estudiantes, ele vem disso. de uma recuperação, já foi um gigante. Foi. Né, da Libertadores. O time, aquele estádio ficou quase fechado, ficou quase depredado, né? E eles vieram agora recuperando. E, enfim, muito mais difícil do que a gente, né? Então a gente tem que ver o outro lado também. Só que aquele jogador do Paranaense que eliminou o Vitor Roque, aquele vai ser craque. Existe uma frase assim que eu gosto sempre de citar assim, ó. E tudo é muito cíclico, né? Tudo muda. Você vê como não dá para você achar. O Ceará estava ali, aí de repente mudou. Daqui a pouco pode mudar de novo. Porque tudo da vida, né, muda, né? A única coisa que é constante na vida, vocês sabem o que é? A única coisa que é constante, que não muda nunca. A morte. Não, o que é? A única coisa que não muda. Vontade de viver? A única coisa que é constante. A paixão. A única coisa que é constante, que sempre vai acontecer. Acabou? É o tempo, né? Felicidade ou... A única coisa que é constante é a mudança. Tudo muda o tempo todo. Mas não é a única inclusive coisa. até frase filosófica, né? Teve um filósofo que você está mudando o tempo todo, tudo na vida, ó. Então o rio que você pisa não é o mesmo, né? Nem entendeu? Você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Nem é o mesmo. Então, assim, aquela música do Lulu, né? Como uma onda, né? Tudo, né? Já Exato. Foi, nunca será igual, nada assim, ó. Você coloca a gente no mesmo local aqui, com as mesmas pessoas, com o mesmo papo, e não é igual, né? Doutor, agora, papai, bora mudar, porque o futebol é tipo, vamos dizer que tem várias zebras no futebol. Tipo, teve em 2021, foi Real Madrid, Sheriff e Tiraspol. Real Madrid foi lá e perdeu de 2-1 pro time da Moldávia. No Bernabéu. No Bernabéu ainda mais. Só que... eu acho que o futebol é uma das coisas que acontece isso, né? Eu acho que dificilmente você vê isso acontecendo com outros esportes. O futebol ele dá essa possibilidade. Nem sempre o melhor ganha. É porque é coletivo, né? O coletivo precisa funcionar uma Precisa a liga dar certo. O Palmeiras, em 2021, todo mundo pensava que ia ser impagável. Só que aí o Fortaleza chegou lá, no Sky Palmeiras, com ainda um expulso injustamente, porque foi o Davidson Sky com o Felipe. E ainda virou o jogo com o gol no último minuto. Aí... Foi que não o Ceará ganhou agora de 3-2 também do Palmeiras no primeiro turno. Aí depois ganhou de 1-0. E também não só foi o Palmeiras, como foi o Corinthians com aquele golaço do Robson, foi o São Paulo, a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro na primeira rodada. Eu não sei pra você, né? Mas eu acho que tu tem mais ou menos... Nós somos meio contemporâneos, apesar de ser mais velho. Mas a Copa que eu... A única Copa que eu chorei, que 2002. Eu vibrei, foi 2002. De 82. 82. Assim, que eu perdi. Uma das melhores seleções 2002 que nós ganhamos. A de 82, assim, como eu tava com 13 anos de idade, né? Que é mais ou menos a idade de vocês. A paixão pelo futebol, jogando todo dia, né? E a seleção montada pelo Tele era mágica, né? Só ganhamos de goleada. E nós fomos eliminados por uma seleção que vinha capengando, que o Paulo Rossi estava metido na questão da máfia do futebol. Ele estava no presídio, né? Saiu do presídio. Ele foi liberto do presídio. Não tinha feito um gol. Saiu do presídio pra... Aí fez 3 contra a seleção brasileira, eliminou a seleção brasileira e foram campeões. A Itália foi campeã em 82, que foi na Espanha, né? E ele foi o artilheiro da Copa, com 6 gols. Como é que pode, né? Então é um revés, né? Você nunca imagina, quer dizer, foi a única vez que eu sofri. Me diga sofri ali, em nenhum momento mais eu sofri. Me diga um jogador aí que
o Brasil perdeu, chorou na Copa do Mundo quando eles se enfrentaram? Me diga aí. É um cara bom. Que me diga aí o nome dele. Eu não entendi até. O jogador desse jogador, ele é o carrasco do Brasil. Sempre fazia gol no Brasil. Eliminou o Brasil em muito. Me diga aí, vê se você acerta com Mais esse recente que eu lembro, o Canidia, né? Sempre foi um carrasco do Brasil. Henry. O Henry da também, França. da França também. É jogador da França, é o Zidane. Zidane foi em 98. Só que aí, uma coisa... Mas o Henry também foi matador pro Brasil. Uma coisa também que foi uma zebra é que o Brasil tá com o quarteto Ronaldo Fenômeno, Kaká... Não, Kaká não, o Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Adriano. E mesmo assim perdeu pra França. É, por isso tem que dar liga, futebol tem que dar liga. Não quer dizer que você tem as melhores peças. Qual foi aquela que o Brasil perdeu? Foi essa aí, foi que o Henrique jogou? Qual era? Foi, essa aí, 2006? 2006. 2006, né? Ó, é isso em mesmo. 2006, aquela ali, nós tínhamos os melhores jogadores do mundo, em todas as suas equipes que eles jogavam, internacionais, né? Eles eram os melhores jogadores do mundo. Quando foram convocados, essa seleção não tem quem bate, não jogaram nada. Quer dizer, não dá liga. E foi né? erro do Roberto Carlos, porque ele Isso. parou pra ajeitar o meião. Mas já dizem que não, que ali ele não era obrigação dele fazer aquilo. Eles Mas- procurar mais ver que Mas não era ele que tava junto com o mas Henrique. eles dizem o tempo todo que não era obrigação dele marcar ali, porque já era treinado dessa maneira, né? Tudo se dá uma desculpa, né? Na realidade, o Brasil nunca jogou bem aquela Copa. E era o quê? Eram os melhores jogadores do todas mundo, as que todo mundo partidas- queria, né? E todas- não, Todas Não é? as partidas Faltou ficaram a entrosamento. desejar. Faltou entrosamento no É, time. e eu lembro, pegando isso aqui também, que nem sempre os melhores jogadores eles conseguem extrair o máximo do futebol coletivo. Porque o futebol também é coletivo. Ele tem que lembrar que E ele é outra coisa, individual, mas é coletivo. ele joga num time que ele encaixa, né? É. E na seleção ele não joga, ele não consegue jogar daquela maneira. Eu lembro que teve em 96, 97, se eu não me engano, teve... Tu vai lembrar que foi o ataque dos sonhos, que era Sávio, Edmundo e Romário. Ainda tinha outro. No Flamengo. Era eles três, mas tinha outro jogador que jogava junto com eles também. Aí, assim, Fizeram nada. Na época era o ataque dos sonhos, não fizeram nada. Bebeca? Foi um... A Bebeto acho que não jogava mais. Não. Foi uma decepção total naquela época. O Bebeto era um grande jogador. Eu vi o Bebeto No jogando. voleio, Ele no jogando junto Agora, com- na minha opinião, o melhor jogador que eu vi jogar, assim, mesmo assim, todas as partidas o cara arrebentava, fazia gol, driblava. Pra minha opinião, ele ia ser o melhor do mundo. Se não tivesse acontecido uma fatalidade, que foi o o Denner. Denner, né? Mas assim, eu sei mas também foi muito efêmero, né? Assim, você fala pelo que ele jogou. Até ali, realmente ele era Foi meteórico, né? É meteoro. Ele era um cara que ele realmente explodiu. Não dá pra saber depois dali, né? Não dá, Porque a não. morte é justamente isso. O grande problema do cortar do auge é como desejar, né? O grande problema é esse. Ó. Quando você conclui qualquer coisa na vida, você sabe o que passou. Às vezes foi lá no auge e voltou a uma baixa, porque você viveu todos os momentos. O Garrincha. Mas algo que está no auge, exatamente, mas algo que está no auge e é cortado, ceifado, você não sabe. Aí você diz, pô, que esse cara iria, né? Não dá pra saber. Ei, não dá pra saber. O time da Era Chapecoense. a tendência, né? A tendência, mas assim... O pessoal diz assim, se o Ronaldinho Gaúcho tivesse continuado, não tinha, realmente, ele foi uau. Pra mim foi o que eu vi jogar, o Ronaldinho Gaúcho, em habilidade, força física, né? E ele não caía. Não tinha igual aquele ali, mas ele resolveu parar. Foi ele, a pessoal. Ele devia. A opinião, tudo é opinião. Ele resolveu parar, ele estava milionário, ganhou 2 bolas de ouro, ganhou tudo que ele queria, né? Foi o único que ganhou todas as Todas as competições ele jogou. competições que ele jogou. Quer dizer, e pra ele tava bom. O momento dele o foi momento muito dele. bom. Aí é porque ele devia ter ganhado tanto quanto o Messi, tanto quanto o Cristiano Ronaldo. São metas dele, não era do Ronaldinho Gaúcho. E são opiniões das pessoas. Por que você tem que dizer? Enquanto eu assisti ele jogar, pra mim, não existiu nada igual. Era magia você ver o Barcelona jogar. E o Barcelona foi transformado pela chegada dele, né? Ele se divertia jogando Com futebol. certeza. Quando não estava mais se divertindo, não adiantava mesmo mais. E o Ronaldo Fenômeno também. Ali, na frente da... Eu acho que ele é o único atacante, o último atacante que era o único que pegava a bola e se ele tiver na cara com o goleiro, ele tentava driblar.
Era, Atualmente é só o povo botando na frente, no máximo. Ele disse que ele dá no podcast, ele fala que ele diz assim, não sabe por que as pessoas chegam na frente do goleiro e não conseguem fazer nada. Ele disse que ali, qualquer movimento que ele fizer, o goleiro entrega para ele. É. Ele dizia assim, ali era a parte mais fácil. O Mbappé teve um gol no Lagueiro que fez isso contra o Courtois. Que ele deixou a bola passar e só pedalou. A bola passou e o Courtois foi de uma vez. Aí saiu. Ele tinha também uma leitura muito, muito boa, né? Porque para fazer isso tem que ser o... Mas você sabe que o Moisés está fazendo isso também. Né? Você viu a leitura da velocidade? E o caçar e o caindo, ele já deu no outro. Mas ele é rapidez de pensar. Precisa ter inteligência para fazer isso. Inteligência e rapidez. Ele já teve o raciocínio de ele viu que o cara ia chegar. Foi, puxou. Só deu um cortezinho. Você sabe que o Vasco levou um gol assim do Raul, né? Numa Libertadores, no Fundial, não foi? Eu não sei se tu conhece esse jogador, mas esse jogador não brincava, tipo assim, fazia cera, não fazia nada. O Puyol do Barcelona. O Puyol jogava demais. Ele era sério. Jogava demais. Acho que era sério, O né? mais bonito que eu vi ele fazer foi entregar a taça que ele ganhou pro Ronaldinho. Foi, pro Ronaldinho. Agora o Ronaldinho disse que um jogador mais difícil dele driblar, o fenômeno, né? Foi o Maldini, né, da Itália. Maldini? Acho que foi. Não, era o Magoão de Aço, do Fortaleza. Quem era? Ronaldo Angelini. Ele disse que o Ronaldo Angelini. Ele viu o Ronaldo Angelini jogar, disse que nos zagueiros mais. Diz que fora do Brasil mas assim, era o Maldini. O Maldini tinha um pai e um filho, né? O filho dele tá jogando agora, não. O Maldini pai jogou na Copa de 82. O filho dele então, também a seleção da Itália, né? Naquela época também. o filho dele não é muito bom, não. Empolgado. A Itália é um time que quando ele chega nas Copas do Mundo, rapaz, é complicado, né? Que é uma perda muito grande, que esse ano não tá, né? E uma coisa que o Jorginho reclamou é que ele queria que fosse que nem a Europa League. Se ganhou a Eurocopa, é pra já tá garantido na Copa do Mundo. Na Europa League, se você ganhar a Europa League ou a Sul-Americana, tá garantido. Né? Na Champions League ou... Tem algumas distorções no futebol, né? Principalmente os órgãos maiores, né? FIFA, CBF, UEFA. A Conmebol, que a gente não entende, né? A gente não entende algumas coisas que são colocadas. Por exemplo, eu, na minha opinião, voltando lá atrás a questão do VAR, eu acho que o VAR era para ser como é no vôlei hoje. Como é que acontece no vôlei? O cara tem uma dúvida, o técnico tem uma dúvida do lance, ele pede a revisão do lance. Ele tem direito a 2 ou 3 revisões. O desafio é 3. E aí é ele que pede. Aí o que acontece? Quando eu olho para essa situação, eu fico pensando assim, o nosso VAR só tem atrapalhado mais do que ajudado. E os jogadores aí tentam falar pro juiz olhar, só que aí não liga. Não. Ele é autoridade. Ou seja, ali acabou, é o que tá no ponto. Por isso que eu acho que existe um acordo antes. É minha opinião, logicamente, não é uma coisa que ninguém falou. Eu acho que tem um acordo antes aí que pode fazer com que o resultado ele possa ser um pouco manipulado aí. Eu não acredito que seja idôneo 100%, não. Até porque nós vivemos no Brasil. O Brasil é um país de polêmicas e de corrupções. Então a gente fica com esse pé atrás aí. No mínimo um pé atrás. Você vai existir a discussão. O incrível é que, a gente não fala podcast. Um bocado de jogador brasileiro e aqui no Brasil, o povo reclama de tudo. Só se você for ver na Europa, se o cara cair, é muito difícil ele reclamar de alguma coisa. Porque no Brasil, só de a bola estiver perto da mão, o povo já vai reclamar que nem doido. Mas é mesmo, existe também a questão do critério de falta, né? A questão do critério de falta hoje no Brasil. Mas também. o próprio brasileiro é complicado, né? É complicado, assim. Reclama-se mais, cai, se fica no chão, não volta mais, né? O Neymar... O que eu acho horrível no Brasil, o que eu acho horrível no Brasil é o time tá ganhando de 1-0. É uma decisão importante, cara. O goleiro pegou a bola sozinho, ele pega a bola sozinho aqui, ó. O cara cabeceou, a bola foi pra ele. Ele cai. Aí ele fica. Uma regra que não existe, os 6 segundos do goleiro com a bola. Não, saiu. Não existe essa regra. Aí ele fica lá fazendo hora e o juiz não é capaz de chamar ele nem pra dar um rela, né? Mas o pior é que isso aí, eu é goleiro e eu devia, tipo, isso aqui não, jogador dele podia fazer qualquer coisa pra mim. Agora, uma coisa que eu gosto de esquecer no Fortaleza é que tanto o Felipe Alves quanto o Fernando Miguel, se a bola veio
ele não enrola, ele leva a bola pro cantinho, quando o cara chega ele pega, mas é um negócio que pode no futebol. Não, tudo bem, quando a bola está no chão e ele tá ali fazendo uma cera ali pro cara chegar e ele pegar, tudo bem. O que eu falo é quando ele pega na bola e aí ele cai sem motivo nenhum. O Fábio. O que foi que aconteceu? Aquele goleiro do Atlético Mineiro, que era do Ceará o aqui, Everson. Ele é mestre, mestre em fazer isso, cara. E eu tenho muito os 8 minutos que deram contra o Fluminense na Copa do Brasil, o Fortaleza não conseguiu jogar, não. Só foi de falta. Não jogou não. As substituições, goleiro no chão. Quer dizer, não teve jogo. Naqueles 8 minutos não existiu o jogo. Foi só enrolação, só enrolação. Gente, eu queria agradecer aqui a presença de vocês, queria agradecer ainda o contato dos nossos... o contrato que a gente tem com os nossos patrocinadores, Nunes e Siqueira Advocacia, Tucano Pousada Cumbuco, Caveira Barbada, esses anúncios estão aí, tá na descrição do vídeo, se você quiser encontrar o Instagram deles. Então eu queria agradecer a vocês que vieram aqui como convidados, e dizer onde é que a gente encontra vocês, as pessoas que estão aí nos ouvindo, quiser seguir, comentar, falar, onde é que encontra vocês? Digam aí. Encontra no meu, Francisco Saulo Nascimento, e pode me encontrar também no Instagram do meu avô, que é Francisco Gilson Matos, que eu posto mais histórias lá. Pode me encontrar na Arena Monteirão toda terça e quinta, quase toda terça e quinta, que é meu treino, às 5 às 7 horas, e o meu Instagram é Enzo Alves Moreira 01. E pode me encontrar também pra quem quiser bater um papo na minha casa, que é o Rua Soares Bucão, Monte Castelo 340. Então vai lá, eu vou tomar um café, viu? Vou tomar um café lá. Eu quero agradecer, né, o convite aqui do Ferreira para esse bate-papo, apesar do futebol ser só uma paixão, né? Depois a gente pode ter um convite aí para falar sobre saúde, né? Sim, seria muito bom. Que aí sai bem mais forte. Muito bom. Aí o meu arroba, o meu Instagram é Edson Moreira 12, né? Quem quiser me encontrar, é tanto pessoal como profissional. O 12 é por causa dos 12 discípulos? Né? Não, esse 12 é só porque já existia, né? Inclusive o meu e-mail é Edmor, que é de Edson Moreira, 12@hotmail.com. Por quê? Porque já existia o Edmor também, e existia o Edmor 1. Aí eu aí você vai acrescentando, né? E ficou tanto no Instagram como... Tá certo. Eu quero agradecer, viu, Feira? É sempre bom estar lá na barbearia batendo papo, e aqui a gente estendeu. Gente, muito obrigado. E lembrando que a gente está como Barbearia Ferreira ali do lado da Praça do Anfiteatro. E todos vocês estão convidados para tomar um café, beber uma água. Você não pode tomar cerveja. E bater um papo. Vocês não podem tomar cerveja. Agora uma pergunta que eu tenho. Valeu, gente. Muito obrigado. Abraço. Tudo de bom. Abraço. Tudo de bom.